Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Marta, Sandy, a paz do Senhor. Estão me escutando? Miriam, boa noite, a paz. Boa noite, Jô. Encaminha para as amigas a live. Encaminha para quem Deus tocar no seu coração. Encaminha lá no grupo para mim, Miriam. Boa noite, Vi, a paz do Senhor. A paz, mulheres, vocês estão bem? Como estão passando? Lídia, Cristina, boa noite. Joia. Obrigada. Ai. Que bom estar aqui. Eu gosto muito de abrir a live com vocês. Eu fico bem. Estava precisando. Até mandei mensagem lá no grupo. Falei, será que elas querem que eu abra a live hoje? Vamos perguntar, né? Daí a Miriam me encorajou. Boa noite, Laís. Tem outros planos para agosto. Alguns planos para agosto. E eu quero falar isso para vocês, que eu quero terminar Neemias em julho agora. Então eu vou dar uma acelerada. E essa acelerada eu estava pensando em fazer na live de terça às 5 e depois fazer uma 9h30 à noite e quinta também. Uma às 5 e outra 9h30 da noite, que é os dias que eu consigo entrar de noite. Tá, eu vou dar uma acelerada e no sábado eu vou tentar também fazer uma, pra gente terminar Neemias, porque eu quero entrar em agosto com outra coisa. Amém? Vamos entrando. Pega sua Bíblia, seu caderno. Em agosto eu quero fazer coisas diferentes. Eu e as minhas ideias, né? Deus e suas ideias, né? Daí a gente só vai seguindo. Vocês estão comigo? Porque agora em agosto começa a esquentar, começa a dar uma animada, né? O frio terrível já tá melhorando. Acredito eu, né? Eu já tô a fim de fazer algo bem legal para nós. Quero fazer algo presencial, algo fixo, que tá no meu coração há dias. Tô orando por isso. Mas as lives vai continuar. Com certeza, porque esse aqui tá sendo o nosso canal, né? Amém? Glória a Deus. Vamos esperar mais um pouco, a gente já vai orar. Já vamos orar. Boa noite, Nelê, Fátima. Fátima, senti sua falta no culto ontem, que a senhora não está indo no culto. Denise, Fran, boa noite, a paz do Senhor a todos que estão entrando agora. Sábado à tarde, né? Sábado eu vou conseguir fazer uma livinha para nós, sempre juntas. Os sábados a gente fazia nossos cafés, né? Mas nós vamos voltar. Vou fazer sábado à tarde, eu consigo. Sábado à tarde dá. Presencial, é isso mesmo que está no meu coração, presencial. Presencial está de volta. Nós vamos voltar no presencial, mulheres. Mas tem que ser lá no estúdio, porque aqui em casa eu acho que já não vai caber muita gente, né? A gente vai fazer lá no estúdio, tá? Do jeito que a gente fazia. Só que dessa vez não tem café, é só louvor, palavra e oração. Direto ao ponto. Que antes eu ficava tentando, né? Introduzir ali, né? Jesus agora não, agora é direto ao ponto. Amém? O da fazenda, não? Nós vamos voltar lá, hein? Só esperar esquentar, nós já vamos voltar. Agora nós vamos na Vila Rica, nós temos um evento marcado na Vila Rica, na casa da Tânia. A Tânia vai abrir as portas da casa dela para nós.
E daí logo a gente faz outro lá na fazenda, porque a Marta já deixou nós fazer. Nós vamos de novo. Tem vários lugares para a gente explorar ainda. Já recebi vários convites. Tem vários convites, são vários lugares para a gente ir, fazer nossa corrida, e depois nossa oração e nosso café, que é o mais gostoso. No verão nós vamos curtir, hein? Amém? Então vamos orar? Vamos orar, vamos iniciar o nosso estudo. E hoje Deus nos deu o tema de reconstruindo sem ferir pessoas. Vocês lembram do capítulo 4, né, que a gente viu que no capítulos anteriores nós vimos zombaria, ameaça, medo, oposição, mas em Neemias 5 agora o perigo não está mais apenas do lado de fora. Agora a dor está dentro do povo, dentro do próprio povo. Vocês lembram disso? Então, enquanto os muros estavam sendo levantados, famílias estavam sofrendo, pessoas estavam endividadas. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Pessoas estavam endividadas, filhos estavam sendo entregues como escravos, irmãos estavam explorando irmãos. E isso nos ensina uma verdade muito séria, que não adianta a gente reconstruir, né, uma obra enquanto pessoas estão sendo destruídas no processo. Olha que Neemias 5 vai nos ensinar hoje. A gente reconstruir algo e enquanto isso está sendo pessoas destruídas nesse processo. É isso que Deus vai nos ensinar hoje. E nossa frase profética de hoje é: Deus não quer apenas levantar muros, Ele quer restaurar relacionamentos, dignidade e justiça. Se alguém puder escrever aí para mim a nossa frase profética, para depois a gente deixar nos comentários. Deus não quer apenas levantar muros, Ele quer restaurar relacionamentos, dignidade e justiça. Amém? Vou esperar vocês escrever aí, para a gente orar. Querem que eu repita? Deus não quer apenas levantar muros, Ele quer restaurar relacionamentos, dignidade e justiça. Cadê as minhas ajudantes da live? 19 pessoas, aleluia, glória a Deus. Ju, saudades Ju, amém. Colocar a frase profética para mim: Deus não quer apenas levantar muros, Ele quer restaurar relacionamentos, dignidade e justiça. Cadê as mulheres que escrevem para mim? Esperando aparecer a frase aí para mim dar continuidade, meninas. Deus não quer apenas levantar muros, Ele quer restaurar relacionamentos, dignidade e justiça. Amém? Miriam já escreveu? Não apareceu aqui para mim? Mas vamos orar então, amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na Tua presença agora, Senhor Jesus, através dessa live, Senhor, que o Senhor possa falar em nossos corações, através desse estudo de Neemias 5, que muitas pessoas sejam tocadas pela Tua palavra agora, Senhor. Coloca os Teus anjos, ó Pai, na casa de cada pessoa agora que está assistindo essa live, Senhor. Toca o coração de cada pessoa que escutar essa palavra, que essa palavra entre, Senhor, como um ensinamento que ministre em cada coração, em cada alma, e que o Senhor esteja presente nessa live. Em nome de Jesus, agora eu só sou um instrumento aqui, Senhor, e o Teu Espírito Santo vai falar agora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aí apareceu agora a frase. Glória a Deus, aleluia.
Vamos lá então. Reconstruindo sem ferir pessoas, como eu já falei para vocês, Deus, isso, agora desembestou a frase. Deus se importa com a obra, mas também se importa com a maneira como tratamos as pessoas durante a obra. Olha só, que interessante isso. Deus, ele se importa com a obra. Nós temos que entender que Deus, estamos ali na igreja, servindo, se importando com a obra. Mas também se importa como você trata as pessoas durante essa obra. E isso é um grande ensinamento. E isso, hoje, muitas pessoas precisam entender isso. Porque não basta só servir, tem que tratar bem as pessoas, né? E o povo estava envolvido na reconstrução dos muros de Jerusalém. Porém, havia fome, imposto alto e dívidas. E algumas famílias precisavam hipotecar suas terras e casas. E outras tiveram de pedir dinheiro emprestado. Os próprios judeus mais ricos estavam cobrando juros e tomando os filhos de seus irmãos como pagamento. E Neemias, ele percebe que não bastava defender a cidade contra Sanbalat, que nós vimos, e Tobias, era necessário confrontar a injustiça que estava acontecendo entre o povo de Deus. Amém? Olha só que interessante. Nós vamos ler agora lá em Neemias. O clamor do povo chegou até Neemias. Neemias do 5 do 1 ao 5. Medidas contra a exploração. Ó. Então se levantou grande clamor do povo de suas muralhas contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para que conseguirmos trigo em meio a esta fome. E houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado, até para pagar o rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso. Olha só, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Amém? O capítulo ele começa dizendo que houve um grande clamor do povo, que nós lemos aqui, e de suas mulheres. E isso é importante porque mostra que a dor já não podia mais ser escondida. E havia pelo menos 3 grupos sofrendo. Famílias sem alimento, que nós vimos aqui, famílias que hipotecaram terras e casas para comprar comida, famílias que pegaram dinheiro emprestado para pagar imposto do rei, e alguns chegaram ao ponto de entregar os filhos como escravo. Nós lemos aqui na palavra, e existem dores que ficam escondidas atrás de uma obra bonita. Olha só que interessante isso. E por fora, os muros estavam subindo, mas por dentro, famílias estavam desmoronando. E na igreja, no ministério, na família, precisamos aprender a ouvir quem está sofrendo. Amém? Olha que forte essa palavra hoje. Na igreja, no ministério e na família, nós precisamos aprender a ouvir quem está sofrendo. E uma obra, ela pode parecer forte por fora e ainda assim esconder pessoas feridas por dentro. E a pergunta hoje é, será que temos olhado apenas para quem está sendo construído ou também para quem está sofrendo durante a construção? E agora?
Já paramos para pensar sobre isso? Sobre o que, né? Se nós estamos apenas olhando se está sendo arrumando os muros, sendo construído, ou também a gente já... Ou também para quem está sofrendo durante essa construção. É para refletir, né? E está aqui na palavra de Deus, para a gente refletir sobre isso. Muitas vezes nós vimos uma obra linda, maravilhosa, mas por dentro só Jesus na causa. E Neemias, ele ficou indignado, né? Neemias, ele ficou indignado, nós vamos ver aqui, ó. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhe: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles calaram e não acharam que responder. Neemias diz que ficou muito irado ao ouvir o clamor e aquelas palavras. E a indignação dele não era por orgulho pessoal, era uma indignação contra a injustiça. Amém? E nem toda ira ela é igual. Existe uma indignação santa quando algo fere o coração de Deus. Amém? Porém, Neemias, ele não agiu de forma explosiva. Ele sentiu a indignação, mas depois ele refletiu. E maturidade espiritual não é não sentir, é saber o que fazer com aquilo que sentimos. Amém? Temos que ter a maturidade espiritual. Não é você não sentir, é você saber o que vai fazer com aquilo que você está sentindo. Olha que forte. E Neemias, ele refletiu antes de confrontar. Neemias diz que depois de refletir os nobres e os magistrados, ele não falou no impulso. Primeiro, pensou consigo mesmo, depois confrontou. Aí que está a parte mais difícil para nós, né? Lendo aqui, vendo que Neemias ele foi lá, ele não foi no impulso, que muitas vezes nós fazemos isso, nós vamos no impulso. Primeiro ele pensou consigo, ele foi lá, refletiu e depois ele foi confrontar. Depois dele ter pensado e refletido. Mas nós, né, somos, normalmente o que a gente faz? A gente vai direto no impulso. A gente já vai soltando tudo. E ele foi sábio. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos igual Neemias. Foi lá, parou, pensou, depois ele foi confrontar. É aquela coisa, né, quando você está com a cabeça quente, ninguém resolve nada. Amém? Então essa palavra hoje é para você aí, que se tiver com a cabeça quente, pegando fogo com alguma coisa, para, senta. Sim, maturidade espiritual é saber fazer o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Maturidade espiritual. Todo dia a gente passa por alguma coisinha no trabalho, com família, com pessoas dentro da igreja, que né, é normal. Às vezes alguém vem falar algo pra gente, a gente já quer falar, o Espírito Santo já fala, fica quieto, não responde, né? E essa palavra hoje é para nos confrontar, né? Um confronto sem oração pode virar agressão. Olha só que forte. Um confronto sem oração pode virar agressão. E vira, não vira? Mas o silêncio diante da injustiça também pode virar cumplicidade. Amém? E Neemias nos ensina o quê? Equilíbrio. O bendito do equilíbrio que está em tudo, né? Equilíbrio para tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. Equilíbrio para comer, equilíbrio para treinar, equilíbrio para tudo, né? Para dormir, equilíbrio para acordar, equilíbrio. Tudo que é demais não presta.
né? E Neemias, ele nos ensina isso, o equilíbrio. Ele não ignorou o problema, mas também não agiu sem sabedoria. Olha só que ensinamento. Que hoje você lembre dessa palavra quando você passar por algo que você precisa de maturidade espiritual. Sentir primeiro, orar primeiro, para depois você ir lá e resolver o problema. Confrontar o problema. Neemias nos ensina hoje equilíbrio. E quem ama de verdade não humilha, mas também não se cala diante do erro. Amém? Olha só, a gente ama, né? Mas não vai humilhar a pessoa. Deus não quer isso. Mas também não vai se calar se está errado. Você precisa saber se você está certo, se está errado. Por isso que Neemias foi lá, né? Sentou, orou. Porque também você não vai se calar diante do erro. Você não pode se calar diante do erro. Você tem que amar, não humilhar, mas também não se calar. E o pecado era explorar os próprios irmãos. Nós vamos ver ali, ó, do 7 em diante, que eu já acabei lendo um pedacinho. E disse mais, ó, vamos ler o 9 aqui, ó. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu e meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, as suas olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. O pecado era explorar os próprios irmãos. Neemias ali fala, confronta os líderes, porque eles estavam cobrando juros dos próprios irmãos e transformando os judeus em escravos. Então o povo havia sido liberto do domínio estrangeiro, mas agora estava sendo oprimido pelos próprios compatriotas. E é muito triste quando pessoas que deveriam proteger acabam ferindo, não é? Não é triste? Na família, na igreja e no ministério, Deus não nos chamou para usar pessoas, mas para servi-las. Aí nós vamos entrar aqui agora. Não podemos pedir libertação de fora enquanto reproduzimos opressão por dentro. Olha que forte. Você quer que a pessoa se liberte, vai lá. Não podemos pedir libertação de fora enquanto reproduzimos opressão por dentro. Quem pertence ao mesmo corpo não deve viver explorando a fraqueza do outro. Amém? E o temor de Deus, ele deve aparecer na forma como tratamos as pessoas. Fala Deus, né? Ali no 9, ó. Não é de fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Ana é muito Neemias, pega no pé com sabedoria. O temor de Deus, ele deve aparecer na forma como tratamos as pessoas. Antes de Deus me botar nesse lugar aqui, gente, fui muito esmagada, viu? E a palavra de Deus nos esmaga todos os dias. Eu não tratava as pessoas tão bem, não. Hoje confesso para vocês que, ó, eu trabalho meu espírito, viu? Para tratar bem as pessoas, para sorrir, para estar tudo bem. Mas eu era uma pessoa, gente, que a pessoa falava para mim, ó, eu já soltava, jamais eu ia orar. Nunca. Eu só comecei a orar quando eu conheci Jesus. Só comecei a levar os meus problemas para Deus quando eu conheci a palavra de Deus. Falar, Senhor, o que eu estou fazendo que não é do teu agrado? E Deus falava, você está fazendo isso, 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 isso. Você não pode tratar as pessoas assim, 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 assado. Você não deve falar o que você pensa. Ninguém é obrigado a escutar o que você pensa. E eu falava. Eu era uma pessoa que falava,
É aquela coisa, falou o que quer, ouve o que não quer. Eu era assim. Quem conhece a Ana do passado sabe. A boca aqui, ó, ainda hoje hoje estou 1000 vezes melhor, não tem nem comparação. Jesus transformou minha vida, é um exercício diário, exatamente. E é o que a gente leu aqui, ó. Né? Nós não podemos pedir libertação de fora enquanto a gente mesmo reproduz opressão por dentro. Né? Você fica lá pedindo para a pessoa mudar, para a pessoa isso, para a pessoa aquilo, mas você é a própria opressão. Né? Você não ajuda a pessoa. Né? Então, assim, Deus ele precisou me tratar para depois eu começar a ensinar outras pessoas. Como que eu ia chegar aqui e falar de Deus se eu não estou tratada? Né? E lógico, Deus nos trata todo dia a gente tem algo a tratar com o Senhor, todos os dias eu falo, cada vez que eu leio a palavra Senhor, o que não é do seu agrado, o Senhor me mostre porque a minha vontade hoje, como que eu posso dizer assim, a minha rotina agora de vida é agradar ao Senhor, só isso, não quero agradar ninguém, é só a Deus. E quando você abre a Bíblia, você entende isso. Amém? O temor de Deus deve aparecer na forma como tratamos as pessoas. Eu quero que as pessoas enxerguem. E graças a Deus as pessoas têm enxergado isso. Eu quero que as pessoas enxerguem Jesus em mim. Fale, é assim, ó, o temor de Deus tem que aparecer na sua vida. Que você mudou, que você trata bem as pessoas, que você não é mais a mesma. Amém? É isso. Não adianta ficar só falando de Jesus para as pessoas. Você precisa viver, mudar. Porque falar, até papagaio fala. Agora, sentir na pele, sangrar por dentro, poucos querem. Poucos. A hipocrisia tá demais hoje em dia. Demais. E ir lá, ó, joelho no chão, de madrugada, acordar cedo, orar, buscar, chorar, se humilhar, pedir perdão, Senhor, onde eu errei, o que eu fiz. Não quer. A pessoa só quer o bem bom, a parte boa. E não, Deus não quer isso. Ele quer que você se humilhe e reconheça o seu erro. E isso dói. Dói. Dói, gera dor. Já chorei muito, ainda choro por muitas coisas ainda. Amém? Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui que agora o Espírito Santo deu um... Aleluia. Onde que eu parei? Amém. Neemias, lá no 9, né? Não deviam vocês andar no temor de Deus? Para Neemias, o temor de Deus não era apenas oração, culto ou sacrifício, também era justiça, misericórdia e honra. Não existe verdadeira espiritual sem caráter. Olha só, que nós acabamos de falar. Uma pessoa pode falar de Deus, cantar, pregar, trabalhar na obra, mas se trata mal a pessoa, algo está errado. Ai, que ranço que eu tenho disso. Eu tenho ranço, porque o que eu vejo de gente que prega, canta, mas na hora que você encontra a pessoa, ela não trata bem. Não olha na cara, não fala um paz do Senhor. Isso é irritante, é indignado. Isso eu falo para vocês que isso é de indignar a gente, mas a gente tem que orar. A gente não pode confrontar, né? Então, uma pessoa, ela fala, canta, prega na obra, mas trata mal as pessoas. Algo está errado, né? Algo está errado. O temor de Deus não aparece apenas no altar. Amém? Né? Fica lá, é lindo subir no altar, lógico que é. Aparece na maneira como tratamos quem está do nosso lado todo dia. Quem está no seu trabalho, né? Quem está dentro da sua casa, né? Como que você trata? Cantar lá na igreja é maravilhoso, louvar o Senhor, né? Vamos pregar no altar. Agora, viveu 24 horas com você, e aí? Como que você é 24 horas do lado da pessoa? Gente, eu trabalho com pessoas desde as 6 horas da manhã. Já tem que acordar, bom dia, né? Você está cansado? Bom dia. Né? A gente tem que estar ali. Como que você trata? Já cedo, desde as 5 horas, desde as 6 horas da manhã até fechar o estúdio, 8h30 da noite. Pessoas, o dia inteiro pessoas. É fácil? Lógico que não é fácil. Mas eu mantenho meu espírito. Por isso que eu vivo em jejum, oração, porque senão, se for a minha carne, já era.
Eu tenho que manter o meu espírito ativo. Porque se você vai ficar fazendo os gozos da sua carne, você não lê nem a Bíblia. Você nem ora. Nem ora. Amém? Ô Jesus, eu achei que hoje eu ia estar de boa. Vamos lá, Neemias não apenas confrontou, ele deu exemplo. Olha só, vamos lá no 10 agora. Opa, me perdi aqui. Vamos lá. A Marta tá rindo, né? Vamos lá no 10. Também eu e os meus companheiros, os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras e as suas vinhas, e os seus olivais e as suas casas, bem como porcentagem do dinheiro e do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam, vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Vamos até aqui. Neemias não apenas confrontou, ele deu exemplo. Neemias, ele reconhece que ele e seus homens também haviam emprestado dinheiro e alimento. Amém? Então diz, vamos cancelar a cobrança dessa dívida. Ele não exigiu dos outros algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Olha só, né? É gostoso você falar algo para a pessoa fazer, mas se nem você faz, né? É a mesma coisa quando eu falo aqui para vocês, vamos jejuar, mas a primeira pessoa que tem que jejuar sou eu. Eu não posso exigir algo de você se nem eu faço. Por isso que quando eu falo, vamos entrar em jejum, é porque eu já tô aqui, ó, pronta para jejuar. Vou com vocês, vamos jejuar, vamos. Quando eu não tô, eu já nem falo, gente, não vai dar esse mês. E Neemias, olha só, ele não exigiu dos outros. Ele mesmo não estivesse disposto a fazer, né? Liderança verdadeira começa no exemplo. Amém? A pessoa que é líder, que gosta de liderar, ela tem que primeiro ser exemplo. Primeiro ela tem que fazer. Eu falo que liderança, eu acho que coisa de líder, Deus eu já desde muito, quando eu comecei na educação física, eu já sempre liderei, né? E Deus, ele tem me moldado nisso, porque eu sempre tive que fazer, né? Ser exemplo para as minhas alunas, para elas fazerem. Então isso já é um pouco de mim, né? E hoje Deus está me moldando diferente agora na palavra dele. Muda muito, porque antes o meu foco era só exercício, né? Exercício, eu faço, vocês fazem. Agora não. Agora, além de ser o exercício, eu tenho que jejuar e orar, né? Jejuar e orar. Então vamos lá, mulher, nós vamos fazer agora jejum, oração, exercício. Mas eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que fazer. É a mesma coisa, eu chamo a mulherada para ir treinar, correr, mas se nem eu corro, né? A pessoa que lidera, ela tem que ser exemplo. Liderança verdadeira começa no exemplo. Amém? É fácil pregar generosidade, difícil é abrir mão de direitos pessoais para aliviar a dor de alguém. Amém? E a autoridade de Neemias não vinha apenas das palavras, mas da disposição de fazer primeiro aquilo que estava exigindo dos outros. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. E a restituição precisava ser imediata. Ali em Neemias, ó, do 5, do 11 ao 13, Neemias ele ordena que devolvam as terras, as vinhas, os olivais, as casas, os juros cobrados. Os líderes concordaram e prometeram devolver tudo. Que é ali que nós vimos, eles prometeram ali na palavra.
Os líderes concordaram em devolver. Neemias chama os sacerdotes e faz com que eles assumam publicamente o compromisso. Arrependimento verdadeiro, ele produz mudança prática. Aprenda isso. Arrependimento verdadeiro, ele produz mudança prática. Não basta dizer, eu errei, é preciso corrigir o dano quando isso é possível. Amém? E arrependimento que não muda atitudes é apenas emoção passageira. Amém? Olha que palavra hoje, hein? Arrependimento que não muda atitude é apenas emoção passageira. É a mesma coisa quando, um exemplo, tem pessoas que não vai na igreja, se emociona, Jesus falou comigo, meu Deus, hoje eu vou mudar. Tá. Saiu da igreja, no outro dia, já está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, errando de novo, não mudou, não se arrependeu. Ela falou que se arrependeu para Jesus lá, ela chamou, foi lá na frente, fez apelo. Tá, mas e daí? Cadê essa mudança? Virou emoção passageira. Você está entendendo? É a mesma coisa, libertação. Vai lá, cai no espírito, tira os demônios. Mas daí chegou na casa dela, não leu a palavra, não orou, não jejuou, não buscou ajuda. Não quis a libertação por completo. Porque a libertação, ela é todos os dias. Os demônios só saem com jejum e oração. Caças de demônio. Está escrito na palavra. Tem caças de demônio que é só jejum e oração. Aí o que acontece se a pessoa ela não busca um arrependimento verdadeiro? Vira emoção passageira. Daí a pessoa fica ali naquele ciclo. Ela vai para a igreja, ela sai da igreja. Ela vai para a igreja, ela sai para a igreja. Gente, uma coisa. A pessoa é da igreja, aí a pessoa assim, desviou. Gente, desviou é porque ela nunca encontrou o caminho, desculpa. Porque só existem 2 caminhos. Eu já fui do mundo, sei o que eu estou falando, certo? Hoje eu penso, é impossível, gente, você querer voltar. Eu tenho nojo de pensar no meu passado. É impossível eu querer voltar no meu passado. A pessoa fala, tá na igreja, desviou porque não encontrou o caminho certo. Ficou olhando para as pessoas, teve emoção passageira, não se arrependeu. A verdade. Essa é a verdade. A pessoa não teve um encontro com Jesus. Ela não deixou Jesus entrar na casa dela. Ela simplesmente foi ali, na emoção de todo mundo, e na frente, orou, tal, tá, mas e depois? E aí? Cadê? Cadê a mudança, a atitude? Cadê você querendo Jesus na tua vida? Cadê você mudando seus comportamentos, suas falas, seu jeito? É isso. As pessoas estão mortas dentro da igreja, mornas. Essa é a verdade. Vai na igreja, senta e fica lá. Tal, amém, glória a Deus. No outro dia, tá escutando música do mundo, tá lá assistindo coisas que não deve. Gente, não adianta, o Espírito Santo incomoda. Você precisa deixar Deus agir. Deixar ele mudar, porque senão fica aí, emoção passageira. É o vai e volta para a igreja. Desviou porque não encontrou. Desviou porque não encontrou Jesus, certo? Porque não estava realmente querendo mudar. A pessoa que quer mudar, ela encontra, ela vai e ela continua. É impossível sair dos pés de Jesus quando você encontra ele de verdade. É um amor fora do normal. Eu não sei nem explicar para vocês o quanto Deus nos ama. Exatamente, não existe em cima do muro. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu achei que eu ia estar de boa hoje, Senhor amado. Deus não quer apenas lágrimas, Ele quer restituição, mudança, responsabilidade. As pessoas não querem responsabilidade. Sabe, não quer mudança, quer ficar na mesmice. E não é só, hoje eu vejo agora no lado espiritual. Eu já via no lado antes de emagrecimento, que a pessoa já não queria, ela quer emagrecer, mas ela quer algo fácil.
A mesma coisa é com Deus, querida. Nada é fácil. Nem emagrecer é fácil. E com Deus também não vai ser fácil. Amém? E a pessoa hoje não quer isso. A pessoa não quer responsabilidade. Ela não quer ela quer as coisas fácil, né? Então, querida, você vai continuar na mesmice. Vai continuar aí, ó, na emoção passageira. Se você não mudar o seu jeito, suas atitudes. Não mudar comportamento. Não falar assim, Senhor, o que eu estou desagradando? Senhor, Espírito Santo, me mostra. Me mostra porque eu quero que o Senhor me mostre o que eu estou fazendo de errado. É isso que Deus quer. Que você se humilhe a Ele, você fale, que você reconheça que Ele é teu Pai. Ele é teu Pai que te corrige. Amém? E é isso, Deus não quer apenas lágrimas, Ele quer restituição, mudança e responsabilidade. Amém? É isso mesmo, mais tribulação, isso mesmo. Neemias, ele recusou privilégios pessoais. Neemias, ele recusou. Lá no 14 ao 18, agora a gente vai ler isso. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Ai, Senhor, aleluia. Tô pegando fogo aqui, gente. Amém. O bom exemplo de Neemias. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, não, nem sei falar esse nome, gente, passa. 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiam o povo e tomaram dele pão e vinho, além de que 40 moedas de prata até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Olha só, eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Obrigado, Miriam. Essa palavra aí mesmo. Leiam aí, gente, essa palavra. Essa palavra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. E nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem e o meu, ó meu Deus, e de tudo o que fiz para este povo. Amém? Neemias, ele explica que durante 12 anos não cobrou do povo a comida que os governadores tinham direito de receber. Os governadores anteriores haviam pesado sobre o povo. Neemias escolheu não fazer isso por causa do temor de Deus. Olha só que forte. Amém? Por causa do temor, né? Você grifou aí, ó. Eu, porém, por causa do temor, eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Você, porém, não vai fazer por causa do temor de Deus. E além disso, ele continuou trabalhando na reconstrução e alimentava muitas pessoas à sua mesa. Olha só que ensinamento. Neemias tinha direito de receber, mas ele abriu mão porque não queria aumentar a carga do povo. E isso não significa que todo líder, presta atenção, isso não significa que todo líder deve abrir mão do sustento. O ponto é que Neemias não usou sua posição para explorar. Ele não usou a posição dele de líder. Quem lidera com temor de Deus não usa
a posição para servir. Usa a posição para servir. Ó, quem lidera com temor de Deus não usa a posição para se servir. Se. Usa a posição para servir. Neemias tinha uma posição de líder, ele podia usar aquilo, ele ficar para ele. Porque quando nós estamos como líder à frente, nós temos, né, uma posição diferente. Não temos? Nós temos algumas regalias. Mas a gente tem que tomar cuidado de não usar isso para nos servir, e sim para servir. Gente, olha que palavra. Na hora que eu escrevi tudo aqui, eu falei, meu Deus, que o Senhor me mantenha para servir, Senhor. Que eu não quero me engrandecer com esse título, com isso. Porque o dia que a gente se engrandecer por causa disso, acabou. Acabou, caiu no caminho errado. Por isso que a gente tem que ter temor, o temor de Deus. Temor para tudo que você for fazer, se for falar da palavra de Deus, você precisa ter temor. Temor. É isso que eu fico, sabe, dentro de mim, temor de Deus. O verdadeiro líder, ele não pergunta apenas o que é meu direito, mas também vai perguntar, isso vai ferir alguém? Sempre quando eu vou fazer algo na academia, com as mulheres, eventos, eu fico muito assim, prestando atenção no que está acontecendo. Porque vocês sabem, gente, juntou muita mulher, falo que Deus ele tem me dado muita sabedoria, porque é muita mulher. E ali na academia é uma conversinha aqui, é uma conversinha ali, né? Eu tenho os grupos do WhatsApp, que são muitas mulheres. E às vezes uma conversinha eu já vou lá e corto. Ai, fulano tal, corta. Né? Porque às vezes se você der trela para aquilo, já vai gerar confusão. E você já tem que pensar, se essa situação já vai ferir alguém, eu já fico, será que vai ferir alguém? Alguém? Eu já fico ali, atento, pensando se não está ferindo alguém, se aquela situação que aconteceu ali dentro da academia não feriu alguém. Eu fico atenta a tudo, lógico, às vezes a gente não consegue pegar tudo, mas eu sempre estou sabendo das coisas. E depois eu vou lá e jogo no grupo, ou às vezes eu dou um sermãozinho, né? Mas ela sempre aprendendo ali que a gente tem que ficar atento, né? O verdadeiro líder, ele tem que saber disso, que o que é direito, né? O que é meu direito, mas também vai ferir alguém? É o que eu fico mais prestando atenção quando eu estou ali liderando essas mulheres. Se está ferindo alguém, se vai ferir alguém. E Neemias pediu que Deus se lembrasse da sua fidelidade. Neemias terminou dizendo, lembra-te de mim para o meu bem. Ó Deus, por tudo o que fiz por este povo. Aleluia. Ele não estava buscando reconhecimento do povo, não era isso. Ele queria que Deus visse. E é isso que você precisa entender, que Deus te veja. Não queira reconhecimento de pessoas, nem aplausos, porque pessoas são falhas, pecadoras. Pessoas todos os dias, elas erram, nós erramos. E agora você queira ter temor de Deus e saiba que você quer que Deus te veja. Ele queria que Deus visse e Deus está te vendo. Tudo que você faz no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, Deus está vendo. Se você, mas meu marido não me reconhece, meu filho não me reconhece, não interessa, mas Deus vê. Ai, meu chefe não me reconhece. Ai, porque meu pastor não me reconhece, meu líder da igreja não me reconhece. Deus, ele vê, ele só queria que Deus visse. Pega essa palavra aqui do 19, ó, e coloca no seu coração. E tudo o que fiz por este povo, ó meu Deus, lembra-te de mim. Ele queria que Deus visse, só isso. Deus está te vendo, é só isso. Só faça, só continue. E não estava buscando reconhecimento. Talvez ninguém reconheça tudo que você tem feito, mas Deus conhece cada renúncia.
Deus sabe se você está jejuando, se você não está, se você está orando, se você está buscando. Cada serviço e cada ato de misericórdia, Ele sabe. Amém? E quando a nossa recompensa vem de Deus, não precisamos viver mendigando aplauso das pessoas. E é tão gostoso e libertador saber disso, porque eu já sofri muito com isso. Querendo ser reconhecida, muitas vezes ser aplaudida, né, pelas pessoas, pelos outros. Mas quando a recompensa vem de Deus, nós não precisamos mendigar nada, nada. Só faça, porque Deus ele vai trazendo as coisas. Amém? Deus ele vai mostrando, vai conectando pessoas para nós. Vai limpando, vai tirando, mas só continue. E 3 grandes lições de Neemias 5. Neemias 5 foi poderoso, né? Não adianta reconstruir estruturas e destruir pessoas. Deus ele não quer apenas projetos crescendo, Ele quer pessoas sendo cuidadas. E hoje você vai declarar: Senhor, declare agora aí, Senhor, não permita que eu avance ferindo quem está ao meu lado. Amém? Declare isso ao Senhor: Senhor, não permita que eu avance ferindo quem está ao meu lado. O temor de Deus, ele aparece em nossas relações. Espiritualidade sem justiça não agrada a Deus. Amém? Que meu comportamento confirme aquilo que minha boca prega. Aleluia. Isso é o mais importante. O seu comportamento vai confirmar aquilo que a tua boca prega. Que forte. Liderança verdadeira, ela serve e dá exemplo. Neemias confrontou, restituiu e abriu mão de privilégios. E hoje você vai declarar: Deus, me faça uma pessoa que alivia cargas e não alguém que aumenta o peso dos outros. E aí, você tem aliviado a carga ou você tem aumentado o peso dos outros? Já basta os pesos da academia, né? Ainda a gente vai ter umas cargas a mais na vida? Deus, me faça uma pessoa que alivia as cargas e não alguém que aumenta os pesos dos outros. Glória a Deus. Que palavra, nós estamos encerrando. E hoje, talvez você tenha chegado nessa live ferido por pessoas que deveriam ter cuidado de você. Talvez você tenha sido explorado, desprezado ou sobrecarregado por alguém que usou uma posição de autoridade. Presta atenção. Neemias 5, ele mostra que Deus escuta o clamor daqueles que foram injustiçados. O Senhor não está indiferente à sua dor. Mas esta palavra também nos chama para olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos. Será que em algum momento nós ferimos alguém enquanto tentamos construir alguma coisa? Será que colocamos metas, ministério, trabalho ou projetos acima das pessoas? Hoje Deus está nos chamando para uma reconstrução completa. Não somente de muros, mas de relacionamento, caráter, justiça e misericórdia. Amém? Coloca aí que hoje Deus ele está nos chamando para relacionamento, não é somente de muros, é relacionamento, caráter, justiça, misericórdia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Finalizamos o nosso estudo. Nem toda reconstrução será financeira. Às vezes será um pedido de perdão, uma conversa honesta, uma mudança de postura ou a devolução da dignidade de alguém. Amém?
que nós possamos hoje sair com esse ensinamento de Neemias 5, que foi poderoso, hein? Poderoso. Guarda essa palavra no seu coração. E vamos orar para Deus, né, nos dar sabedoria, assim como deu a Neemias equilíbrio, né? E que nós possamos seguir em frente com Jesus. Amém? Eu não vou reconstruir ferindo pessoas. Deus restaurará meus muros, meu caráter, meus relacionamentos. Glória a Deus. E Neemias 6, eu não estudei ainda, vou estudar. Mas sábado quero passar Neemias 6 e o tema já coloquei aqui. Não desça do muro, vencendo distrações, ameaças e falsas acusações. O tema também é poderoso. A nossa frase profética de Neemias 6 é: estou realizando uma grande obra e não posso parar. Aleluia! É isso, Deus está realizando uma grande obra. Eu creio que Neemias, eu estou sentindo assim que Atos, né, quando eu comecei a estudar Atos, Deus já começou a mudar muita coisa em mim. E agora estudando Neemias, tenho aprendido muita coisa. Só que Deus está reconstruindo algumas coisinhas, sabe? Alguns projetos que estão assim na minha cabeça, que eu fico, meu Deus, o que o Senhor vai fazer até o final de Neemias? E hoje Deus já colocou no meu coração que é para mim começar. É para mim começar. Em agosto nós vamos começar. Se Deus quiser, se Deus confirmar, até semana que vem eu vou começar semana que vem. Porque Ele quer isso de nós, busca. E eu, gente, de verdade, eu tenho vontade de fazer isso muito tempo no estúdio. Mas eu ainda tinha um receio, tinha um pouco de medo do que as pessoas vão pensar. Nossa, né? Mas estudando a palavra agora, vendo que em meio às lutas, em meio às oposições, vão falar, vão criticar, eu vou continuar. Eu vou continuar porque a palavra de Deus fala: estou realizando uma grande obra e não posso parar. Então, se eu estou debaixo de uma palavra, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu vou continuar. E eu sei que vocês vão estar comigo nessa. Que vocês vão amar. Que eu quero muito, muito voltar ao que a gente já fazia, que a Marta já falou, que é o nosso presencial, mas de um modo diferente. Amém? De um modo diferente. Que eu quero que seja fixo. E Deus está colocando muito forte no meu coração. E vai dar certo. Porque aquela academia ali, gente, não é só uma academia, não. Ali tem propósito. Grandes coisas têm acontecido naquele lugar. Hoje mesmo, de última hora, foi uma aluna que ela entrou até com o Total Pass, que é um aplicativo. E na hora que terminou ali, fechando o estúdio, ela veio conversar comigo e falou que estava na depressão e ela era uma pessoa que falava muito de Deus. E que ela parou porque simplesmente coisas aconteceram na vida dela e ela parou de falar de Jesus. E ela era uma boca de Deus. Falei, você não entrou aqui por acaso. Você não entrou aqui por acaso. Eu tenho certeza que essa mulher ela vai voltar e vai sair dessa depressão. Porque eu falo, aquele lugar ele é abençoado. As pessoas ali não entram e falam, Senhor, coloca pessoas que têm propósito nesse lugar. Propósito. E a nossa academia, eu falo para Deus, aquilo, Senhor, esse lugar é teu. Eu ainda não entendo tudo que o Senhor vai fazer, mas eu vou te obedecer. Amém? E as pessoas entram ali, elas falam e depois vem a confirmação. Então que nós vamos seguir juntas e até semana que vem a gente já divulga. Amém? Lembrando que nós vamos ter a nossa caminhada e corrida de 3 km
caminhada e corrida 5. Então, quem quiser caminha e quem quiser corre. E depois um delicioso café lá na Vila Rica. Todo mundo convidado, que vai ter louvor e vai ter palavra. E muita oração. A intenção é falar de Jesus nas corridas e nas caminhadas. E também, né, contemplar a natureza. Que lá na Vila Rica também é uma delícia, tem uns lugares bem bonitos para a gente ir. A Tânia abriu a casa dela, tem um espação lá para a gente orar, louvar, cantar. E todo mundo está convidado mesmo. Dia 26/7, domingo, 7 horas da manhã. Tá? Nós vamos lá, vamos contemplar a natureza, fazemos a caminhada, depois a gente já joga no grupo a lista do café, que a lista do café ela fica imensa, né? E depois a gente faz louvor, faz a palavra. Gente, tem muitas vidas sendo transformadas através desses encontros. Mas é Deus usando suas estratégias, né? E eu nem imaginava que Deus ia me usar para isso. E Deus está fazendo. Amém? Dia 26/7, domingo. Passando esse no outro. Glória a Deus. Qualquer um pode participar. Eu falo para as meninas, convidem quem vocês quiserem. Porque não é algo específico da academia, não é só aluna, não. Eu quero pegar todo mundo mesmo que está precisando escutar a palavra, que está querendo, sabe? Porque eu não quero que fique grupo fechado, não é isso. Não gosto do grupo fechado. É aberto para quem quiser escutar a palavra. Eu sempre falo, vai ter palavra e oração, a pessoa já vai saber. E pode vir, não é grupo fechado, é um grupo aberto de mulheres que precisam se reencontrar, se reconectar, se voltar a se amar. Saber que ela tem um pai, que tem um Deus que cuida dela. E nisso tem muitas pessoas conhecendo Jesus. Que tem mulheres que falam para mim que não conseguia nem orar e nem sabia que Jesus era tão simples assim. Já tive testemunhos lá no estúdio de várias pessoas que hoje sentem vontade de escutar a palavra de Deus. Amém? Pode vir, Cássia Fogaça, isso? Pode vir, Cássia. Mandem para mim mensagem no direct que eu coloco vocês no grupo daí lá para a gente fazer a lista do café. Tá bom? Mande mensagem para mim quem quiser participar da nossa corrida e caminhada, tá? Vai ter os dois. Não é obrigado a correr. Se quiser só andar, ficar lá contemplando a natureza, amém, tá? Porque o nosso grupo é esse, a nossa missão é essa, alcançar vidas e almas. Pessoas que precisam ser alcançadas, elas muitas vezes não vão na igreja, mas elas participam de uma caminhada, de uma corrida, escutam uma palavra, pronto, o Espírito Santo já pegou. Amém? Que tem gente que tem pavor de ir na igreja, não vai porque está, né, machucado, ferido, mas numa caminhada dessa ela vai, daí o Espírito Santo vai lá, ó, pega ela. Assim como fez lá na fazenda, viu? Pegou umas mulheres lá que daqui a pouco nós já estamos batizando elas. Voltaram para a igreja, né? Voltar a se encontrar com Deus. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa live, por esse ensinamento, Senhor. Obrigada como o Senhor tem falado com nós hoje, como o Senhor nos ensinou hoje, Senhor. O Teu Espírito sobre nossas vidas, ó Pai. Coloca os Teus anjos agora, ó Pai, na casa de cada família que está assistindo e que ainda vai assistir essa live. E que em nome de Jesus possamos sempre, Senhor, ter o equilíbrio, assim como o Senhor deu a Neemias, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a ter equilíbrio, sabedoria que vem do céu e que possamos estar sempre firmadas e conectadas no Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cura, Senhor, renova, restaura, nos liberta. Mostra, Senhor, o que não te agrada, Senhor, a essas pessoas e que elas possam te seguir e te amar a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso aí, Nelei. Glória a Deus. Então, até sábado, se Deus quiser, eu abro outra live aqui para a gente terminar Neemias em julho. Que em agosto teremos grandes coisas. Amém? Deus abençoe, a live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. E até sábado, em nome de Jesus. 10h35, meu Deus.
Preciso dormir, tenho que acordar cedo. Deus abençoe.